O cenário eleitoral brasileiro entrou em uma fase de forte tensão. E segundo a análise apresentada no material original, a campanha de Flávio Bolsonaro estaria enfrentando dificuldades em diferentes frentes. Entre os pontos destacados está a situação de Pablo Marçal, citado como uma possível peça importante para a estratégia de comunicação do campo político ligado a Flávio. A narrativa apresentada sustenta que Marçal poderia ocupar espaço nos debates, sabatinas e redes sociais, especialmente com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ampliando a circulação de cortes e declarações nas plataformas digitais. Entretanto, o próprio texto reconhece que a situação jurídica de Marçal poderia limitar sua participação no processo eleitoral. A análise também menciona decisões da Justiça Eleitoral relacionadas ao acesso a recursos e à participação em debates e sabatinas, apresentando essas decisões como um revés para a estratégia descrita. Outro ponto abordado envolve outros candidatos de oposição, como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos, que poderiam disputar parte do eleitorado associado a Flávio Bolsonaro. A lógica apresentada é que, em uma eleição competitiva, candidatos de oposição não necessariamente atacariam apenas Lula, mas também buscariam conquistar eleitores de outros nomes do mesmo campo político. O material ainda menciona o papel dos debates eleitorais e as regras de participação estabelecidas pela legislação, destacando que alguns candidatos podem ter direito à presença em debates conforme a representação partidária no Congresso, enquanto outros dependem dos critérios adotados pelas emissoras e organizadores. É nesse contexto que o nome de Pablo Marçal aparece novamente como elemento estratégico. O texto original interpreta sua eventual ausência como uma perda para a campanha de Flávio, mas essa conclusão é uma análise política, e não um fato objetivo. Também são citadas declarações de jornalistas, entre elas uma análise atribuída a Otávio Guedes, segundo a qual haveria uma estratégia de tensionamento da Justiça Eleitoral. Essa interpretação precisa ser diferenciada de uma eventual comprovação de que exista um plano organizado para contestar o resultado eleitoral. O simples questionamento de decisões judiciais, por si só, não comprova uma tentativa de golpe ou de ruptura institucional. E esse é justamente um dos pontos mais importantes para entender o cenário sem cair em conclusões precipitadas. Se você acompanha a política brasileira diariamente, conte nos comentários de qual cidade e estado está assistindo e diga como interpreta essa disputa eleitoral. Outro trecho de grande repercussão do material trata da relação entre Flávio Bolsonaro, a Justiça Eleitoral e possíveis questionamentos futuros sobre decisões tomadas durante a campanha. O texto sustenta que pedidos de retirada de conteúdos das redes sociais poderiam posteriormente ser utilizados como argumento político para questionar a atuação da Justiça Eleitoral. Essa é uma interpretação apresentada no conteúdo original, e não deve ser confundida com uma confirmação de que exista um plano previamente estabelecido para contestar o resultado das eleições. A própria discussão envolve um tema muito mais amplo: os limites entre liberdade de expressão, propaganda eleitoral, desinformação e poder de intervenção da Justiça Eleitoral. O material também cita o Tribunal Superior Eleitoral e ministros como André Mendonça, afirmando que decisões favoráveis ou desfavoráveis a candidatos poderiam gerar diferentes interpretações políticas. É importante, entretanto, separar a atuação institucional de cada ministro das conclusões políticas feitas por comentaristas. Outro ponto apresentado envolve os chamados data-povo, expressão usada para descrever imagens e vídeos de eventos políticos utilizados nas redes sociais como demonstração de popularidade. O texto afirma que eventos de Flávio Bolsonaro teriam apresentado momentos de baixa adesão e menciona também eventos de Lula com grande presença de público. Porém,
Imagens isoladas de manifestações não constituem pesquisa eleitoral e não permitem determinar sozinhas quem vencerá uma eleição. Da mesma maneira, um evento cheio não significa necessariamente maior intenção de voto. Assim como um evento com baixa participação não significa automaticamente rejeição eleitoral. O material também apresenta uma comparação com a eleição de 2022 e afirma que imagens de eventos foram utilizadas naquele período para sustentar diferentes narrativas sobre popularidade. Outro assunto citado é o desempenho de canais políticos no YouTube. O texto relata que determinados canais de esquerda teriam percebido uma redução significativa de alcance e relaciona isso a um possível boicote da plataforma. Entretanto, queda de alcance em redes sociais pode resultar de diversos fatores, incluindo mudanças de algoritmo, comportamento do público, retenção, frequência de publicação, concorrência e distribuição automática. Sem evidências técnicas independentes, não é possível afirmar que uma determinada plataforma esteja deliberadamente censurando ou boicotando um canal. Essa distinção é fundamental porque o debate sobre plataformas digitais e política envolve milhões de pessoas e pode facilmente ser contaminado por conclusões sem comprovação. O que está comprovado é que algoritmos influenciam a distribuição de conteúdo. Já a existência de uma operação coordenada para prejudicar determinado grupo exige evidências específicas. E é justamente nessa diferença entre fato, interpretação e acusação que o eleitor precisa prestar atenção. A terceira frente apresentada no material está relacionada à ideia de que uma eventual derrota eleitoral poderia ser acompanhada por questionamentos sobre a justiça eleitoral. O texto cita novamente Otávio Guedes e descreve uma interpretação segundo a qual decisões judiciais poderiam ser posteriormente utilizadas como argumento para contestar a legitimidade do processo. Essa hipótese aparece no conteúdo original, mas não deve ser tratada como prova de uma estratégia criminosa. Para existir uma conclusão desse tipo, seria necessário apresentar documentos, declarações diretas, registros de reuniões ou outros elementos capazes de demonstrar coordenação deliberada. O material também menciona os Estados Unidos e Donald Trump, sugerindo que haveria uma expectativa de buscar apoio internacional em caso de conflito político ou eleitoral. Mais uma vez, essa afirmação precisa ser tratada como alegação, enquanto não houver documentação ou declaração oficial que confirme uma articulação desse tipo. O texto cita ainda Pablo Marçal, Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Tarcísio de Freitas, Lula, Caiado, Zema, Renan Santos e outros personagens do ambiente político brasileiro, colocando todos dentro de uma disputa pelo eleitorado de oposição. A dinâmica apresentada é plausível do ponto de vista eleitoral. Quando existem vários candidatos disputando o mesmo campo ideológico, cada um precisa conquistar votos de adversários próximos. E isso pode produzir ataques, críticas e mudanças de estratégia. Porém, transformar essa disputa em prova de um plano coordenado exige muito mais do que discursos ou movimentações de campanha. Outro elemento importante é a participação da imprensa. O texto original questiona por que determinadas emissoras convidariam alguns candidatos e não outros para debates e sabatinas. Essa discussão é legítima, mas precisa considerar as regras eleitorais, a representação partidária e os critérios adotados por cada emissora. Também é necessário distinguir entre uma emissora escolher determinado convidado e existir uma operação coordenada para favorecer um candidato. São situações completamente diferentes. O debate sobre imparcialidade jornalística também precisa considerar que veículos podem cometer erros, publicar informações incompletas ou adotar linhas editoriais diferentes. Isso não significa automaticamente que todos estejam participando de uma operação política. Ao eleitor cabe comparar fontes, verificar documentos,
consultar versões diferentes e observar se uma acusação possui comprovação independente. Em uma eleição marcada por forte polarização, essa cautela pode ser mais importante do que qualquer manchete viral. No fim, a principal questão levantada pelo material não é apenas se Flávio Bolsonaro enfrenta dificuldades eleitorais, mas como diferentes grupos políticos estão tentando controlar a narrativa sobre a própria campanha. A situação de Pablo Marçal, as decisões da Justiça Eleitoral, os debates, as pesquisas, os eventos públicos, o alcance nas redes sociais e as declarações de jornalistas aparecem como peças de uma disputa muito maior pela atenção do eleitor. O cenário também mostra como uma mesma decisão pode ser interpretada de maneiras completamente diferentes dependendo do grupo político que a analisa. Para uns, uma decisão judicial representa a aplicação das regras eleitorais. Para outros, pode ser interpretada como interferência. Para uns, a redução do alcance de um canal pode ser resultado do algoritmo. Para outros, pode indicar censura. Para uns, um evento cheio representa força eleitoral. Para outros, é apenas uma mobilização pontual. É por isso que qualquer análise responsável precisa separar aquilo que está documentado daquilo que é interpretação. Nomes como Flávio Bolsonaro, Pablo Marçal, Lula, Tarcísio de Freitas, Nicolas Ferreira, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, Otávio Guedes e André Mendonça aparecem nesse contexto. Mas a simples citação dessas pessoas não comprova participação em qualquer esquema ou articulação ilegal. Da mesma forma, falar em possível contestação eleitoral não significa afirmar antecipadamente que haverá uma tentativa de ruptura institucional. O que existe é uma disputa política intensa, na qual decisões judiciais, estratégias de comunicação e movimentações de campanha ganham enorme repercussão. O eleitor brasileiro precisa acompanhar esse processo com atenção, mas também com senso crítico. Antes de compartilhar uma acusação, vale perguntar: qual é a fonte? Existe documento? Há confirmação independente? A pessoa citada respondeu? A decisão judicial pode ser consultada? Essas perguntas ajudam a separar informação de narrativa política. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor os diferentes pontos dessa disputa, acompanhe os próximos vídeos para continuar analisando os acontecimentos com contexto e responsabilidade. Obrigado por estar aqui, por acompanhar o canal e por participar do debate. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.